Eu vou começar também me apresentando. Eu sou Gabriel, eu sou psicólogo, formado pela PUC São Paulo. Já tenho alguns anos de atuação, sobretudo na área da psicologia social, e mais recentemente me juntei à cooperativa Vira-Lata como cooperado, no início desenvolvendo um projeto de intervenção institucional, e hoje estou na diretoria da cooperativa, né, e também cuido da parte de projetos e principalmente de projetos sociais, algo bem interessante que a gente vem desenvolvendo ao longo desses últimos tempos. Vou dar sequência reforçando, né, o nome do nosso webinário, Co-criando um bairro sustentável. Acho que os assuntos que vão ser tratados aqui interessam a diferentes pontos de vista, né, a diferentes pessoas com conhecimentos diversos, e a partir disso queria apresentar para vocês um pouco dos convidados, das convidadas, das pessoas que vão enriquecer esse debate e que a partir deles a gente vai poder vai poder conhecer bastante sobre os temas que foram já citados, tá bom? A nossa primeira convidada, debatedora, é a Valéria Quagli, né, atual presidente da ONG 341 Caminho Suave, tem MBA em Gestão de Negócios, pós-graduado em Negócios Internacionais, especialização em Corporate Affairs, Sustentabilidade e Responsabilidade Social pela FGV, já foi executiva da área internacional e construindo sua carreira na área de comércio exterior, em trading de minérios, produção de metais e materiais avançados com posterior coleta e reciclagem. Tem grande conhecimento de aplicação e reciclagem de metais não ferrosos e preciosos e hoje desenvolve e coordena projetos sustentáveis com foco em reciclagem, conscientização ambiental e responsabilidade social. E desde 2010 atua na criação da cultura da reciclagem e do vidro. Nós temos nosso segundo convidado, debatedor, que é o Wilson Santos Pereira, que é o atual presidente da cooperativa Vira-Lata. O Wilson foi um dos fundadores da cooperativa há 22 anos, é especialista em resíduos sólidos, já participou de diversas discussões e contribuições para a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, foi gestor da Central Mecanizada de Triagem Ponte Pequena por 4 anos e tem vasta experiência no ramo das cooperativas de reciclagem e questões socioambientais. A nossa última debatedora é a Maria Helen Mesquita, coordenadora de Educação Ambiental e Logística Reversa também na 341 Caminho Suave. A Maria Helen é socióloga, mestre em Políticas Públicas pela UFABC, pesquisadora da Política Nacional de Resíduos Sólidos, educadora popular com experiência na assistência técnica para agricultores familiares em assentamentos de reforma agrária, secretária executiva da ABONG do Nordeste, tem experiência internacional na pesquisa sobre geração de biogás pelo Banco Mundial do Vietnã e nos últimos anos tem se dedicado ao trabalho com a logística reversa inclusiva com foco na valorização da cadeia do vidro. Tendo apresentado as pessoas que vão fazer parte desse debate, queria contar para vocês como vai funcionar. Então, cada debatedor, debatedora, vai ter aí um tempo de mais ou menos 10 minutos para fazer a sua fala, né? Serão 3 apresentações, e ao final das 3 falas, teremos um espaço de 20 minutos mais ou menos para as perguntas. Queria reforçar bastante para todos e todas que quem quiser fazer pergunta, para que faça diretamente no chat, tá? Que faça por escrito, para que a gente não tenha nenhuma interrupção, nenhuma interferência na fala dos debatedores e das debatedoras, tá bom? Então, reforçando essa questão novamente para que a gente possa ter essa organização e possa seguir, para que todos possam aproveitar também. Nosso debate se inicia com a Valéria e nesse momento eu passo a fala para ela, se ela quiser se apresentar, e aí a partir disso depois vamos dialogando também. Obrigado, Gabriel. Está todo mundo ouvindo? Tá. Obrigada, queria agradecer aí o convite.
Eu sou a Valéria Quaglio, né? Estou presidente da ONG 341. A 341 ela está aqui na Vila Leopoldina, né? E esse ano nós estamos completando 10 anos. Então, vamos ter uma festinha aí no final do ano. Nós trabalhamos muito com projetos de gestão de programas voltados à educação ambiental e resíduos sólidos, né? Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, se eu consigo colocar aqui. Tá ok, Gabriel? Então, essa apresentação é Cocriando um Bairro Sustentável. Então, assim, fala-se muito em bairro sustentável, ecobairro, comprar local, investir localmente, enfim, né? Eu acho que isso está muito na moda agora, mas nós vamos verificar o que é realmente o conceito de um bairro sustentável, né? Então, aqui, um bairro sustentável é um local planejado para promover a qualidade de vida e o bem-estar daqueles que vivem, trabalham ou transitam por ele. Ele tem que ser multifuncional, diverso e desenvolvido a partir de um projeto urbanístico, né, que considere o uso misto com edificações comerciais e residenciais. E daí quais seriam assim os pontos de atenção para este bairro sustentável, para a criação desse bairro sustentável, né? Então, primeiramente, é um equilíbrio entre a área construída e a área verde com expansão controlada, ou seja, definiu-se aquela área, ela não pode crescer mais. Uma arquitetura que seja durável e adaptável e sistemas de economia de energia, energia solar, captação de água de chuva, tratamento de esgoto, etc. Mobilidade, transportes conectados aos transportes públicos, ciclovias e outros. Centros comerciais próximos, para que a pessoa não precise se deslocar muito, né? E pontos de convivência, escolas, universidades. Priorização de compras locais, gerando força na economia, isso é uma tendência mundial muito grande, você começar a fortalecer os pequenos, fortalecer a economia do bairro, fazer essa economia girar dentro do bairro. Espaços comunitários, né, com praças, clubes, parques, etc. Segurança, que é um ponto muito importante. E daí, por fim, a gente tem a coleta seletiva ou a destinação responsável dos resíduos gerados dentro deste bairro sustentável, que é o que a gente vai falar hoje, né? Então, aqui, qual que é a expectativa e qual que é a realidade, né? E como que a gente recomeçaria? Quando a gente olha para dentro da nossa casa, ou quando a gente olha ao redor, né? A gente fala assim, e agora, né? Porque começar um bairro do zero, um condomínio do zero é uma coisa. Mas quando você já tem tudo aquilo, né? Num crescimento, diríamos, desordenado, desorganizado, como é que a gente olha para aquilo e como é que a gente tenta resolver aquele problema, ou minimizar aquele problema, ou como que a gente olha para aquilo e tenta recriar um futuro, né? Um futuro melhor. Então, aí entra o que a gente chama de cocriação, né? Então, uma cocriação, você precisa chamar os atores daquele local, chamar as redes daquele local, analisar o que está acontecendo, o que tem, o que pode ser melhorado, e começar, a partir daí, a desenvolver os pontos do seu bairro ou do seu local, né? Ou seja, você não vai mudar do dia para a noite, mas se você conseguir mudar uma praça, uma viela, olhar para a reciclagem, começar com um bar, com um condomínio, enfim, você vai caminhando e você vai melhorando todo aquele seu entorno, né? Aqui na Leopoldina, a gente costuma dizer que nós temos muita sorte, que a Leopoldina ela é um bairro muito antigo, mas é Valéria, seu áudio ficou mudo. Desculpa, gente, mas é que foi necessário. Agora voltou. Voltou? Sim.
Tá, então, de onde eu parei? Eu estava falando sobre a Leopoldina, né? Que é um bairro que está em transformação. Então, o bairro da Leopoldina, para vocês terem uma ideia, existe um estudo que até 2025 ele deve crescer mais de 120%, uma coisa assim, né? Com vários condomínios, então é uma entrada muito grande, é um fluxo muito grande de pessoas vindo para um bairro. Então a gente tem que pensar como é que vai ser esse bairro, como que a gente vai conseguir andar, como que a gente vai fazer com as praças, né? Enfim, então nós temos aí o apoio do Circuito Integrado pela Sustentabilidade da Vila Leopoldina, que é um grupo de moradores da Leopoldina que ajuda a repensar tudo isso. O Observatório da Vila também é muito parceiro, né? Ele está sempre informando o que acontece por aqui. O Instituto Ecobairro, o Instituto Rogacionista, que cuida das crianças da comunidade, né? Com muito carinho. Então, esses são os nossos parceiros para que a gente consiga co-criar e que a gente consiga desenvolver esse bairro da Leopoldina de uma forma que seja bom para todos, né? Eu estou tentando mudar aqui a página, Gabriel, não está indo. Será que travou? A gente está vendo ainda a página Expectativa e Realidade, como recomeçar. Agora voltou o seu vídeo. Então, aqui, né? O que nós da 341 acreditamos? Nós acreditamos muito em engajamento, né? Ou seja, a partir do momento que uma pessoa, descartando corretamente, pode incentivar outras, e assim a gente vai formando uma rede. Se eu consigo engajar uma pessoa para que ela não destine mais errado, que ela não jogue, que ela consiga separar, né, o resíduo que ela gera em casa, essa pessoa já vai contaminar outra e assim passa para outra, e a gente acaba não conseguindo mais deixar de separar, né? Passa a ser algo do nosso dia a dia, né? Então, o que a gente gera? A gente acaba criando uma rede de responsabilidade pelo seu resíduo. Né? Se a gente está gerando aquilo, a gente tem que olhar e falar para onde eu vou mandar isso e para onde isto vai. Né? Isso é uma responsabilidade que todos devemos ter. Né? E saber também se vai chegar no local correto, se ele vai ser reciclado, se ele vai para compostagem, ou se ele vai para um aterro, né? Também. Então, assim, em junho, aqui na Leopoldina, olhando para todos esses resíduos, né, e para os problemas desses resíduos e tendo um conhecimento muito grande desta área de vidro, né, que nós desenvolvemos um programa e nós atuamos há 10 anos nessa área, nós resolvemos lançar um piloto aqui na Leopoldina, que se chama Leopoldina Vidro Zero. E daí todo mundo fala assim, mas por que não alumínio zero? Por que não papelão zero, né? Porque alumínio é uma coisa que desaparece. Então, o alumínio ele já faz parte de uma cadeia que ele automaticamente ele já vai para a reciclagem, ele tem valor, né? Então, alumínio já no Brasil é um exemplo. Eu acho que 99% ou 97% do alumínio no Brasil já é reciclado. O papelão, geralmente, ele já vai para as cadeias dos catadores e das cooperativas. E o vidro? Né? O vidro, ele tem algumas particularidades, né? Então, assim, na composição... Oi? Então, continuando aqui, na composição dos resíduos descartados, né, o vidro, ele quebra. Ele se perde durante a logística, ele pesa, ele pode causar acidentes. Então, os garis, quando eles pegam o vidro, eles podem se acidentar, né? E daí, esse vidro todo, na cadeia, ele acaba indo para o aterro. E qual que é a questão aqui, né? O vidro, ele é um material maravilhoso, né? Porque ele é 100% reciclável. Então, se você pegar uma garrafa, você derreter essa garrafa, você faz outra, e faz outra, e faz outra, infinitamente.
né? E se ele for para um aterro, ele vai ficar lá também infinitamente tomando um espaço. Então, o que a gente olhou, né, para esse projeto? Vamos lançar um piloto na Leopoldina, que é o nosso bairro, que é onde a gente está repensando várias coisas, e vamos começar a medir o quanto que a gente consegue tirar de vidro da Leopoldina e mandar para a reciclagem, né? Então, assim, a reciclagem do vidro ela é muito pequena aqui no Brasil. Estima-se que só 40% do vidro produzido volta para a reciclagem. E esse vidro produzido que a gente está falando não é o vidro pós-consumo, tá? É o vidro total, o vidro que se quebra na fábrica também. O pós-consumo, a gente acredita que não chega em 30% de retorno para as fábricas, tá? Então, assim, se a gente fizer uma comparação com a Alemanha, por exemplo, lá eles reciclam 89% do vidro pós-consumo. Então, assim, o projeto ele pretende o quê? Ele pretende criar uma cultura da reciclagem do vidro, né? Então, se a gente conseguir separar, fazer com que as pessoas separem esse vidro na origem e descartem em sistemas responsáveis, ou seja, ou há uma coleta pela cooperativa, que você sabe que ele está indo separado, né? Ou num PEV também, a gente já consegue garantir grande parte da recuperação desse resíduo, né? Então, daí nós passamos a atuar com nós lançamos esse projeto, estamos expandindo esse projeto, estamos medindo esse projeto, inclusive numa comunidade próxima aqui, próxima do SEASA, nós conversamos com a comunidade e o líder da comunidade, ele resolveu também fazer a coleta de vidros, e isso vem crescendo. Então, é isso que eu tinha para falar, né, de início para vocês. Nós vivemos dentro dessa grande bolha, né? Nós vivemos dentro dessa grande nave, né? Que é o planeta Terra. Não tem para onde jogar o lixo, né? Então, a gente tem que olhar e tem que se responsabilizar. Isso é um caminho que a gente tem que definir, né? Tem que decidir. E não é o poder público que vai decidir, somos nós, dentro da nossa casa. Se a gente não fizer, se a gente não separar e não descartar corretamente, não adianta ter assim 1 milhão de PEVs, não adianta ter caminhões diferenciados, não adianta nada. Porque tem que partir da origem, tem que partir de nós mesmos, dentro da nossa casa. Fazer a separação correta e destinar corretamente, né? Então, isso é um caminho que nós vamos decidir. Se a gente quer um caminho da esquerda ou se a gente quer o caminho da direita. Esse caminho da direita foi uma coisa assim que me impactou muito. Eu recebi essa fotografia, essa fotografia de Belém do Pará, né? E eu resolvi colocar ela aí, uma pessoa me mandou. Então, é isso, gente. A gente precisa repensar o mundo que a gente vai estar construindo, né? O mundo que a gente quer para o futuro. E a gente tem que repensar, assim, começando de dentro da nossa casa. Depois a gente vai para o nosso condomínio, depois a gente vai para o nosso bairro, depois a gente faz redes com outros bairros, e daí a gente vai criando aí um caminho suave. Tá ok? E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês no momento. Muito, muito bom, Valéria. Muito obrigado. Acho que eu fui também pensando algumas coisas, né? Enquanto você foi falando, queria só destacar duas. Acho que é cada vez mais urgente, né, a gente pensar nessas formas de desenvolvimento mais, digamos, horizontalizadas, né, e comunitárias, que nem você colocou, com os diferentes atores que podem contribuir nos bairros, sejam as pessoas individualmente dentro das suas casas, sejam o sistema do comércio local, né, ou também as outras instituições parceiras que possam contribuir nessa lógica de que todo mundo junto consegue operar esse sistema que não é fácil, é complexo, mas que é uma saída para que a gente possa também superar alguns problemas, principalmente na questão da coleta seletiva, né? E acho que quando você termina a sua fala colocando que
que no planeta Terra não existe jogar para fora, né? Eu acho que é muito providencial porque concordo muito com isso, né? Então, se a gente nesse momento não pensar outras formas de como fazer diferente, de como modificar tudo aquilo que a gente vem fazendo errado, ou vem fazendo da maneira indevida, o futuro vai ser mais difícil, né? Então, eu acho que todas essas propostas caminham no sentido de um futuro melhor, seja nas nossas relações comunitárias de bairro, nas nossas relações pessoais, na nossa relação com o meio ambiente como um todo, né? E aí, acho que, passando um pouco já também a fala para o Wilson, todo esse desenvolvimento, todo esse projeto, toda essa ideia, com esses diferentes atores e instituições, ela tem um impacto direto nas cooperativas de reciclagem, né? As cooperativas de reciclagem têm um papel fundamental porque são elas que recebem esse material que é triado, né? Que o ideal seria que todo mundo pudesse fazer a sua separação de forma correta na sua casa, mas a gente sabe que tem dois pontos, né? Hoje no Brasil e em São Paulo, a gente ainda recicla muito pouco, né? E a gente não tem uma cultura de separação da forma correta nas casas, nos condomínios. E eu acho que tanto a sua apresentação quanto que o Wilson vai expor agora do papel da cooperativa, qual que é o que é, enfim, né, uma cooperativa de reciclagem, acho que pode contribuir nesse debate. Então, nesse momento, eu passo a fala para o Wilson e vou só reforçar, gente, também, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, é só escrever no chat e pedir encarecidamente para que todo mundo feche o microfone para que a gente não tenha interferência. Acaba ficando bem complicado para quem está falando quando tem alguma interferência de áudio, tá bom? Então, Wilson, a fala é sua e seguimos. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Vocês estão nos ouvindo, né, e nos vendo. Quero agradecer aí a organização da live por esse momento aqui, para que a gente possa dialogar um pouco com a população de uma forma geral, né? A Cooper Vira-Lata, ela existe há mais de 22 anos, tá? Nós atendemos hoje em torno de 55 catadores, ou eram pessoas desempregadas, ou carroceiros, né, que vieram hoje e que estão trabalhando na cooperativa. Todos são cooperados, a gente recolhe o INSS de todos, né? Tem o fundo de reserva, e o mínimo que se tira é o salário mínimo. Nesse momento de pandemia, as cooperativas estão paralisadas por uma determinação do poder público, né? Então, são 24 cooperativas conveniadas na cidade, as 24 estão paralisadas nesse momento, né, por uma série de razões, né, para preservar a vida do catador, enfim, da população de uma forma geral. Tá? A cooperativa, ela atua na Zona Oeste e nós temos um trabalho estratégico que é uma parceria com o Vidro, né, um trabalho aí junto com a Caminho Suave e a Abrave. Né? Esse trabalho com o vidro consiste da gente recolher o vidro em mais de 150 estabelecimentos. Esse vidro vem para a cooperativa, esse vidro é triado, ele é pré-beneficiado e devolvido para a indústria. Eu costumo falar para todo mundo, mas as pessoas falam, mas o vidro não tem valor. Ele tem valor que é um material pesado, e se você trabalhar com todos os equipamentos, você não tem problema de segurança. Então, o que precisa é a cooperativa garantir os EPIs para que as pessoas possam ter segurança na triagem desse material e no pré-beneficiamento. Bom, já uma parceria já de mais de 10 anos, né? E agora nós estamos buscando cada vez mais, ela está consolidada, mas nós queremos ampliar cada vez mais. Então, a busca de condomínios, a busca por estabelecimentos comerciais nesse momento, só com a coleta do vidro, né? Assim que voltar às atividades, a gente volta a recolher todos os materiais, né? Bom, o projeto, a cooperativa, quando iniciou, há muito tempo atrás, nós não tínhamos
essa experiência, essa escala que nós temos hoje, né? Para vocês terem ideia, quando nós começamos, em maio de 98, eram 4 cooperados, né? Hoje são 55. Quando nós iniciamos naquele período, era 2 toneladas mês. Hoje é em torno de 150 a 200 toneladas mês. E nós temos que crescer mais ainda. Então, a parceria com os condomínios e a população de uma forma geral é fundamental, né, para que a cooperativa aumente a sua escala, aumente a quantidade de pessoas a serem atendidas, né, e aumenta, consequentemente, a economia de materiais de uma forma geral, né, recursos hídricos, recursos minerais, recursos naturais, né. Quando a gente recicla esses materiais, nós estamos evitando, por exemplo, que no caso do papel, que milhares de árvores sejam cortadas para fazer celulose, né? Porque o papel nós podemos reutilizar. Então, de maio de 98 até hoje, nós já reciclamos em torno de 30 milhões de quilos de materiais, né? É uma quantidade grande, né, para uma cooperativa pequena. Eu costumo dizer que a Cooper Vira-Lata, ela é um grão de mostarda. Então, se você vai, grão de mostarda é muito pequeno, perto da grandiosidade que é a cidade de São Paulo, cidade cosmopolita, 10 milhões, 11 milhões de habitantes, né? 15 milhões de quilos de lixo por dia, mas nós temos vários grãos de mostarda trabalhando na cidade de São Paulo, não é só a Cooper Vira-Lata. Nós temos dezenas de outras cooperativas, associações, catadores avulsos, né? E a cooperativa ela vem justamente para fortalecer, para somar, né, esses esforços da população que recicla seu material, dos catadores e do poder público. Bom, sobre o poder público, nós temos que destacar que, infelizmente, na cidade de São Paulo, nesses últimos 20 anos, houve uma constante mudança, uma alternância de poder muito grande. E nem todos os prefeitos que entraram seguiram a política pública de coleta seletiva, de preservação do meio ambiente, né? Então, nós tivemos muitos problemas. A Luísa Erondina começou, depois veio Maluf Pita, né? Depois veio Marta, né? Depois veio Serra, enfim, cada um deles. Atualmente, na administração, está dando uma continuidade no convênio das cooperativas, né? São 24 cooperativas e 2 megacentrais, e nós esperamos que o poder público, nessa administração, nas próximas, aumente a capacidade do município, né, de reciclar. Não só reciclar, como reutilizar e reduzir o lixo da cidade. E para a população, de uma forma geral, o que a gente diz? Nós dissemos o seguinte, que a cooperativa, para você transformar o ambiente, você depende do outro, né? Sempre o outro. Então, quando você faz sua parte e o outro vê que você está fazendo, que você está sendo exemplar, o outro vai passar a seguir. Então, não basta a gente pedir, nós temos que seguir o exemplo e fazer a nossa prática do dia a dia, né? Então, essas boas práticas que acontecem, de uma forma geral, em São Paulo e no Brasil, é extraordinário. No caso, especificamente, do projeto do Vitor, com a Abrame, tem sido uma experiência exitosa, onde a gente tem divulgado, nós queremos crescer ainda mais, né? Por quê? Porque o vidro, a coleta dele é muito fácil, a triagem também é muito fácil, tirando as dificuldades, evidentemente, e a comercialização. Vocês imaginam que 120 toneladas de vidro nós comercializamos hoje. Agora, você imagina se a gente comercializar 200 toneladas, 300 toneladas, 400 toneladas. E como nós vamos conseguir aumentar isso? Nós vamos conseguir com a participação da população, dos moradores dessa cidade, né? Então, esse é o meu recado para hoje. Mais uma vez, quero agradecer você que está nos ouvindo, né? Nos vendo também. Quero agradecer a participação e aí a condução dos trabalhos aí pelo Gabriel e a participação da Val e a nossa convidada que vem daqui a pouco. Tá bom, gente? Depois a gente fica aguardando as perguntas para ver se a gente consegue dialogar mais ainda. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Wilson. Também muito importante ouvir a sua fala. Acho que a gente vai também pensando, né, qual que é que a cooperativa também tem um papel fundamental nesse desenvolvimento
comunitário, digamos, né, nessa territorial, sobretudo. E queria só também pegar um gancho da sua fala e visibilizar que eu acho que as cooperativas de reciclagem, isso tem melhorado, né, ao longo dos anos, mas eu acho que as cooperativas de reciclagem ainda são muito invisibilizadas no nosso meio, né? Fazem um trabalho importante, essencial, fundamental, que além de ter um cunho, né, de transformação socioambiental, tem um grande objetivo que é a transformação social, né? Então, a cooperativa, ela, de fato, ela muda a vida das pessoas, porque essas pessoas primeiro passam a ter um trabalho, uma renda, a conhecer outras pessoas quando trabalham, né? E principalmente dentro da cooperativa, o que a gente busca produzir outras relações de trabalho, né? Relações cooperativas, solidárias, participativas, em que todos possam, de fato, dialogar, atuar, votar, né? Porque esse é o coração da cooperativa, esse é o grande objetivo do cooperativismo, é você criar outras relações de trabalho para que também outro mundo seja possível. Eu acho que a cooperativa de reciclagem, ela atua nesses dois, ela é um símbolo, né, uma síntese de que outro mundo é possível nesse sentido da transformação social e da transformação socioambiental. Então, acho que sua fala é muito enriquecedora nesse sentido e queria também destacar que além de todo esse trabalho social que a cooperativa vem desempenhando, a gente tem também um grande esforço no cotidiano e no dia a dia para cumprir com as nossas tarefas, né, com todo o trabalho que é desenvolvido, que muitas vezes também não é visto por todos e todas. E é nesse sentido que as parcerias estratégicas, né, toda essa relação que a gente tem com a 341 Caminho Suave é muito importante, principalmente no que diz respeito a esse grande projeto do vidro que revoluciona todos os anos, né, o nosso modo de pensar e de trabalhar em cima da coleta seletiva, principalmente do vidro. Então, é nesse sentido que eu queria passar a fala para a Mari, né, para que ela possa explicar também como, como é esse trabalho de educação ambiental, como que é feito toda essa questão de logística do trabalho com a reciclagem do vidro. Acho que ela pode tocar nesse ponto, porque também é um pouco da síntese, né, da junção da fala da Valéria e do Wilson, onde as duas coisas acabam se conectando. Então, eu passo para você, Mari. Obrigada, Gabriel. Boa noite a todos e todas. Obrigada pela oportunidade de falar aqui um pouco, tentar passar um pouquinho da nossa experiência, das nossas vontades, né, de realizar um trabalho que seja legal, que seja inclusivo, enfim. Então, meu nome é Mariellen, né, eu trabalho na 341, já faz 8 anos, né? Tenho me dedicado, então, desde então, aos projetos socioambientais da instituição, com foco na reciclagem e a valorização da cadeia de reciclagem do vidro, em especial, né? Então, para tentar fazer um link das duas falas, da apresentação da Val e do Wilson, eu vou só trazer aqui alguns dados, né? Que, por exemplo, que os estudos, né, eles demonstram que 90% dos materiais que chegam à indústria para a reciclagem, eles passam em alguma etapa por catadores e cooperativas, né? Então, dito isso, a associação, nós da 341, né, nós trabalhamos com o princípio da reciclagem inclusiva e cooperativas têm, que os catadores têm,
em fazer esse trabalho, que é um trabalho sanitário nas grandes cidades, né? Então, nos projetos que nós trabalhamos, como a Valéria mencionou, nós estabelecemos e apoiamos preferencialmente a inclusão das cooperativas de catadores nesses programas, né? E a gente segue aí como norte a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E o PEGIR, né, de São Paulo, que são também políticas históricas também. A Política Nacional de Resíduos Sólidos está fazendo agora 10 anos e está passando aí por algumas revisões, mas a gente também respeita essa história da política e que ela é inclusiva em relação às cooperativas. Sobre a coleta, né, a coleta domiciliar seletiva, né, propriamente dita, feita na cidade de São Paulo, ela é feita atualmente pela prefeitura com duas empresas ambientais contratadas, né, que é a Loga e a Ecourbis, e que atendem aí 94 distritos da cidade, atendendo cerca de 75% do município. E a coleta solidária, as cooperativas, elas integram o sistema recebendo esses materiais e, pontualmente, também fazendo coletas residenciais, né? Então, olhando para o papel das cooperativas hoje dentro da coleta seletiva domiciliar, enxergando como uma coleta seletiva solidária, que tem os seus diferenciais inclusivos, como foi falado pelo Wilson, por você, Gabriel, né? De que você está trazendo pessoas, geralmente em situações de vulnerabilidade, você está integrando essas pessoas dentro de um trabalho, criando aí um outro propósito. Então, como que a gente consegue trazer essa ideia da cooperativa como um negócio social para repensar os bairros, né? Como para repensar a nossa experiência onde nós vivemos, ou como nós olhamos o nosso entorno, né? Então, aí vou fazer agora esse link com esse co-criar bairros sustentáveis, né? Então, nós temos a intenção de fazer esse chamado para nós repensarmos a nossa relação com o lixo, né? Então, repensar essa relação com o lixo, a gente parte do princípio, primeiro, da não geração, né? Eu nem estou usando agora os slides, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre eles, né? Mas, então, primeiro a gente pensa em não gerar. O não gerar resíduo faz parte tem que fazer parte de uma educação ambiental ampla, em diversos meios, na escola, na televisão, onde nós estivermos, nós temos que repensar essa nossa relação com o resíduo da não geração de lixo. Agora, uma vez gerado o lixo, nós precisamos fazer uma reflexão sobre o percurso que esse lixo ele vai percorrer até o seu destino final. Ele pode ser um destino final adequado ou um destino final inadequado, né? Então, quem são os atores, quem são as pessoas envolvidas nessa coleta do lixo que eu produzo? Catadores, cooperativas, empresas ambientais ligadas à prefeitura? Quem são os atores, né? Para onde está indo o meu lixo? Qual que é essa destinação final? Eu estou fazendo a separação e essa destinação final vai ser a reciclagem? Ou eu deixo tudo junto e aí eu sei que tudo misturado, não indo para uma coleta seletiva, isso tudo vai para um aterro sanitário, né? Pensando ainda nessa cadeia, quem são os beneficiados dessa cadeia? Né? Quem são esses atores que estão sendo beneficiados nesse processo, nessa linha que o lixo percorre? Então, são as empresas ambientais, ou eu estou doando o meu lixo, eu estou separando o meu lixo e o meu condomínio, ele tem um acordo, ele tem um contrato com uma cooperativa, a cooperativa vai lá, pega o meu resíduo
e esse resíduo vai ser triado na cooperativa e eu estou beneficiando essas famílias que trabalham, que prestam esse serviço, que fazem esse trabalho, fazendo a triagem do resíduo e a destinação correta. Então, são perguntas que eu estou colocando aqui, que é para a gente pensar que o lixo não é só aquele descarte, né? A gente compra, usa, joga fora. Não, ele tem todo um significado após o nosso descarte, né? Então, ao fazer essas perguntas, né, nós podemos chamar a nossa comunidade, por exemplo, para repensar a coleta dos resíduos, sobretudo os recicláveis, né? A gente tem que também, daqui a pouco, algumas iniciativas estão pensando na compostagem, né, nessa compostagem local, mas a gente está centrando aqui essa conversa sobre os recicláveis. Então, a gente vai repensar essa coleta com alternativas locais e que possam gerar renda. Isso é um convite. E como que a gente pode fazer isso? Daí eu volto, né? Me volto para o tema do criar bairros sustentáveis, né? Isso pode ser feito em parte individualmente, né? Eu sozinha repensar o meu lixo e querer fazer um descarte correto. Mas eu posso também ampliar essa iniciativa e tentar conversar com pessoas da minha rua, tentar conversar com pessoas do meu condomínio e estender isso, pensar nos atores do meu bairro e como que eu posso levar essa discussão para além. E aí eu retomo também o exemplo que a Val citou, que é uma vivência nossa no bairro da Vila Leopoldina, mas que não acontece só lá, também tem outros bairros aqui em São Paulo que têm tido experiências exitosas, por exemplo, na Vila Mariana. Mas, por exemplo, na Vila Leopoldina existe esse circuito da sustentabilidade, então, assim, é um grupo de indivíduos, de pessoas que estão comprometidas com essa melhor qualidade de vida, com o meio ambiente, com o bem-estar, unido a instituições locais. Então, assim, fazer a reunião dessas pessoas e desses atores para a gente pensar junto alternativas para esse bairro e que, quando for falar da coleta seletiva, como que essa coleta seletiva, sendo inclusiva, ela pode contribuir para um bairro, sim, sustentável, inclusive um bairro mais democrático, né? Então, como que a gente pode fazer isso? E aí, agora eu vou tentar pontuar aqui, colocar pontos práticos, como que a gente pode fazer isso, e aí depois eu vou para esse slide onde nós falamos um pouco como que funciona a coleta. Então, o que nós podemos fazer? A gente pode mapear, identificar os tipos de coleta seletiva que tem no meu bairro, na minha rua. Então, eu tenho uma coleta da prefeitura, que dias a coleta da prefeitura passa? Eu tenho cooperativas no meu bairro, no distrito que eu moro, tem uma cooperativa, eu tenho catadores avulsos. Então, identificar o tipo de coleta seletiva que tem no bairro, eu acho que é um primeiro passo, quando se tem esse desejo de fazer uma destinação correta. Depois, entender qual a destinação final desse resíduo. Para onde vai o meu lixo? Para onde eu separei o lixo, ele está indo para algum lugar. Para onde? Então, a prefeitura está levando para onde? A cooperativa leva todos os materiais, reaproveita tudo, vende tudo e fica com esse recurso, gerando a renda para os seus cooperados. Os catadores estão pegando todos os materiais. Qual que é a situação desse catador, né? No caso, o catador avulso. Então, para onde está indo o meu lixo? Para onde está indo o meu resíduo reciclado? Um terceiro passo seria, então, mobilizar as pessoas para fazer a separação dos recicláveis. Então, primeiro eu entendi como funciona a coleta seletiva, quem são as empresas, os atores que fazem, depois eu sei para onde vai, agora eu vou fazer a educação ambiental. Como a Valéria colocou na fala dela, na 341 a gente acredita muito na mobilização, né? Então, a gente quer trazer as pessoas para compreender o processo, né? Então, a educação ambiental é mobilizar as pessoas nesse sentido, né? Para fazer, no caso da separação dos recicláveis, né? Então, explicando para onde vai o resíduo.
E esses atores que estão nesse caminho, né? Como que eu vou contribuir com eles? Quais são os ganhos que eu estou trazendo para a minha vida, para o meu bairro, incluindo determinados atores nessa cadeia? E aí, fazendo educação ambiental, a gente vem para essa mobilização maior, né? Que é trazer mais pessoas, no caso, mais pessoas na minha rua, mais gente no meu condomínio, aperfeiçoar essa educação ambiental, trazendo, no caso, se o acordo do condomínio é com uma cooperativa para que ela colete o seu resíduo, trazer um catador para fazer essa educação ambiental dentro do condomínio, porque não tem ninguém melhor do que um catador para falar o que é reciclável e o que não é reciclável. E aí a gente fortalece também, empodera essas pessoas nesse papel tão importante que eles já exercem, né? E ampliando essa iniciativa, a gente trazendo instituições e chegando, inclusive, ao poder público, a gente trabalha até com o controle social da política de coleta seletiva do nosso bairro, né? A gente pode opinar dizendo que nessa coleta seletiva, eu tenho a da prefeitura, mas eu também quero trabalhar com a cooperativa, porque nós estamos nesse momento de repensar muitas coisas, inclusive com a pandemia, né? Então, repensar sim a coleta seletiva, oportunizando a participação ainda maior e ativa das cooperativas, né? E aí, por último, nesse sentido do engajamento geral dos atores no nosso entorno, do nosso bairro, tem, além das nossas residências, o comércio local, né? E aí, em outros projetos que a 341 trabalha, nós temos uma experiência muito frutífera, muito, muito forte com o engajamento de grandes geradores. Então, o grande gerador é um grande gerador, ele tem uma quantidade significativa de resíduos, então esse resíduo, é importante que ele tenha uma destinação correta. Trazer esse grande gerador para que ele destine corretamente esse resíduo. E a gente está contribuindo para repensar esse bairro, né? Para co-criar esse bairro. Inclusive, uma informação importante, eu acho que as pessoas que estão aqui têm perfis diferentes, é importante a gente colocar, que a coleta do grande gerador ela é feita por cooperativas autorizatárias junto à prefeitura, né? Existem dois tipos de contrato, digamos assim, né? Existem as cooperativas que são permissionárias e aí elas recebem o resíduo, e existem as cooperativas que são autorizatárias e ela tem um pouco mais de mobilidade na questão da coleta, inclusive em grandes geradores. Aí vocês me corrigem se eu estiver errada, viu, Wilson, Gabriel, se eu estiver falando alguma impropriedade. Então, aqui é um convite para a gente repensar o bairro, de uma forma mais democrática e sustentável, fazendo uma união aí de todos os atores que fazem parte desses bairros, né? E para repensar o resíduo, a inclusão das cooperativas, né? Então, a gente, para concluir, só para concluir rapidinho. Só para ir concluindo. Tá bom. Eu quero dizer que nós chegamos nos nossos bairros, eles já estão criados, né? Então, e tá tudo lá feito, né? Ele não foi planejado para ser sustentável em nenhum sentido, né? Do ponto de vista da caminhabilidade, você não caminha para fazer compra no comércio local, você não tem os locais adequados para fazer o descarte adequado do resíduo, você não tem os espaços de encontro das pessoas, né, das diferentes pessoas dentro desse bairro. Então, a gente acredita muito que a gente pode repensar e cocriar, sim, bairros, e a partir da coleta seletiva, a gente pensar na coleta solidária, tá? Então, era isso que eu tinha para falar. E aí, quem tiver perguntas... Obrigado, Mari. Também contribuiu muito. Acho que a gente conseguiu entender bem melhor um pouco da operação, enfim, de todas
as dimensões do trabalho que envolve as duas instituições, né? E aí eu queria só comentar uma coisa rápida para a gente já ir também para as perguntas, que já temos algumas aqui. É só frisar que enquanto você foi falando, foi os três, né? Fui pensando nessas três dimensões que envolvem o trabalho da coleta seletiva, da reciclagem, né? Que é uma dimensão, de certa forma, né, individual, né? Que envolve muito também a participação das pessoas individualmente nas suas casas, separando, se engajando, entendendo a importância de você separar minimamente o resíduo para que tanto esse resíduo possa chegar de uma forma que seja mais aproveitada pelas cooperativas, quanto para reduzir o impacto negativo no meio ambiente. Né? Acho que tem uma outra dimensão que ela é comunitária, ela é territorial, que envolve muito a sua fala, né, da Mari e da Valéria, que eu acho que é como a gente produz esses dispositivos, né, essas ferramentas para que as pessoas, as organizações de bairro, os comércios possam se engajar e criar essa rede de compartilhamento e de transformação em relação à coleta seletiva e também, quem sabe, a outras questões, né? Como você falou também, isso acaba sendo uma porta para que as relações até sejam um pouco mais democráticas, né? E eu acho que tem uma outra dimensão que ela é estrutural também, né? Que eu acho que cabe a todos e todas fazer essa discussão tanto nas suas casas quanto nas suas organizações, no seu trabalho, e cobrar e pensar também como a gente constrói políticas públicas para que todo esse trabalho seja facilitado. Eu acho que essas três dimensões, a individual, a territorial e a estrutural, que eu fui inventando um pouco agora, eu acho que elas englobam todo um pouco, né, de cada fala. E eu acho que também fica uma pergunta que eu acho que você lançou, que é muito interessante. As pessoas, todo mundo que está participando desse debate, sabe para onde está indo o seu resíduo? Você sabe quando o resíduo sai da sua casa, vocês sabem para onde ele vai? Você sabe o que acontece com ele? Você sabe quem são as pessoas? Você já foi numa cooperativa? Sabe quem são essas pessoas? Você sabe o trabalho exatamente que fazem os catadores, as catadoras? E eu acho que para a gente também se mobilizar e pensar, né, que juntando, já finalizando também a fala da Valéria, que quando o resíduo ele chega na nossa casa, depois ele sai, ele não vai para ele não desaparece, né? Ele vai para algum lugar, né? E aí eu acho que a gente tem que começar também a pensar tudo isso para poder, enfim, enriquecer o debate e poder construir algo a partir disso. Então, a gente tem já algumas questões aqui que eu vou pegando no chat e vou passando para vocês.